todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nessa aula nós vamos aprender sobre Flexbox, tá bom? E Flexbox, gente, é uma das técnicas mais poderosas no CSS para criar o quê? Layouts flexíveis, tá? E responsivo. Então a gente vai estar explorando, tá? Os principais conceitos para que a gente possa entender como os containers e os itens flexíveis eles funcionam e como nós podemos estar aplicando esse conhecimento na prática. Bom, então a gente vai estar construindo o quê? Um layout moderno e adaptável, tá bom? Para que a gente possa colocar isso na prática. Então, gente, o Flexbox, ele é um modelo de layout, tá? Do CSS, que foi projetado para quê? Para poder facilitar a criação do quê? De layout flexíveis e responsivo. Então, ele vai nos permitir, tá? Distribuir o espaço entre os itens de um container de maneira o quê? Eficiente. Então, a gente vai conseguir alinhá-los de forma o quê? Consistente. E a gente vai conseguir o quê? Controlar seu comportamento em diferentes tamanhos de tela. E aí você pode perguntar, mas o porquê de usar o Flexbox, Jéssica? É por causa, gente, da sua facilidade, por causa da sua responsabilidade, por causa do alinhamento e por causa da ordenação. É por causa disso, tá? Então, quando eu falo de facilidade, eu estou falando o quê? Que ele vai simplificar a criação dos layouts complexos, tá bom? Quando eu falo da responsividade, eu estou falando que ele vai facilitar o quê? A criação de design nisso, tá? Que vai o quê? Que vai se adaptar a diferentes tamanhos da tela. Quando eu falo de alinhamento, eu estou falando que ele vai oferecer o quê? Um controle preciso sobre o quê? Sobre o alinhamento e a distribuição dos itens. E quando eu falo sobre ordenação, eu estou falando que ele vai nos permitir reordenar os elementos visualmente sem alterar o quê? Sem alterar o elemento, o HTML, tá bom? É isso que eu estou falando. Bem, para a prática, para a gente poder entender. Bem, eu tenho aqui, tá? A nossa pasta ao CSS. Dentro dessa pasta, eu criei uma nova pasta chamada Flexbox. E dentro dessa pasta, eu criei um arquivo chamado index.html, tá bom? Bem, eu vim aqui, tá? Dentro da nossa pasta, Flexbox, na nosso arquivo index.html, e eu abri ele aqui, tá? Não tem nada aqui, por quê? Porque não tem nada, nem a estrutura básica da página web a gente trouxe ainda, tá? Bem, bora lá. A gente viu na primeira aula, tá? Sobre a estrutura básica de uma página web. Então, a gente passou por cada linha, por cada elemento, por cada tag, a gente passou por cada linha e foi explicado o que vai no cabeçalho de uma página web, o que vai no corpo de uma página web. Foi também dito algumas extensões que eu acho útil você ter aí no seu VS Code para facilitar o seu dia a dia na hora que você estiver programando, tá bom? Então, essa aula é muito importante. Dito isso, bora continuar. Eu vou apertar aqui o Shift ponto de afirmação, tá? E ele vai trazer para mim o quê? A estrutura básica de uma página web, tá? Bem, então aqui nós temos a estrutura básica de uma página web, que a gente já passou por cada linha, por cada elemento. Então, já passamos por dentro do cabeçalho de uma página web, já passamos aqui pelo corpo, então a gente já sabe como ele funciona. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e só vou modificar algumas coisinhas, tá bom? Eu vou colocar aqui português do Brasil. Português do Brasil. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou iniciando, tá? A nossa página web, tá? O HTML5, e eu estou definindo que a nossa página ela vai ter qual idioma? Português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de página, ele vai entender que a minha página está em que? Português do Brasil. Bem, agora eu vou mudar aqui o título, tá bom? Eu vou colocar aqui Flexbox. Salvei, recarreguei. Nós temos aqui o nosso título, Flexbox, e não temos nada na página web, porque não temos nada no corpo da nossa estrutura básica da nossa página web. Bem, o que eu vou aconselhar vocês, gente? Eu aconselho vocês a criar aqui uma pasta chamada CSS, tá? Dentro dessa pasta, você vai criar um arquivo chamado style, ou estilo em português, vocês que sabem, tá? .css, tá? O nome pode ser qualquer um, mas a extensão tem que ser .css. E eu aconselho vocês a fazer o estilo aqui, tá? Para ficar organizado o código de vocês. Lembra, gente, a gente tem 3 formas de aplicar o CSS, aplicar estilo no nosso elemento HTML. A primeira forma, o Align CSS, que é você aplicar diretamente no elemento HTML. A segunda forma é o internal CSS, é o que eu uso muito aqui e eu vou utilizar também, porque para mim é mais fácil eu utilizar uma única página, tá? Para a gente poder estar
para mim poder estar fazendo com vocês, tá? Então eu não precisar ficar indo para um lado e para o outro. Já vocês, eu quero que vocês utilizem, espero que utilizem, tá bom? A terceira forma, que é o quê? O external CSS, que é criar um arquivo, tá? E somente chamar ele na sua página. Como é que você vai chamar ele? Você vai vir aqui e vai chamar a tag link dentro do seu cabeçalho, do seu documento, da sua página web. E se você assistiu a estrutura básica de uma página web, você sabe o porquê que vai ser aqui, tá? E agora você tem que só passar o caminho. Qual é o caminho? Eu preciso entrar dentro dessa pasta CSS, tá? Então, ponto barra. Qual é o caminho? CSS. Qual é o estilo que eu quero aplicar? Eu quero utilizar o style.css, tá bom? Vou vir aqui, vou colocar aqui H1, guia completo de Flexbox. Tá? O que eu quero que você faça? Eu quero que você venha aqui, tá? E eu vou criar aqui um seletor de tag. A gente já viu os seletores. E o seletor de tag é o quê? Eu chamo o quê? A tag, o elemento, tá? Que eu quero estar aplicando isso. Eu quero aplicar para o corpo da minha página. Então, eu vou chamar a tag. Por isso eu estou utilizando o seletor de tag. E eu vou definir o quê? A fonte do texto. Eu vou colocar aqui um font family. Vou colocar esse aqui, tá bom? O que eu vou fazer também? Vou colocar uma line range de 1.6. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo, tá bom, gente? O espaçamento entre as linhas para facilitar o quê? A leitura. É isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou salvar, vou rodar, veja que ele está aplicando. Eu vou remover as margens padrão do navegador, tá? Então, eu vou deixar sem margem, eu vou colocar 0 aqui. Então, veja que retirou a margem. Eu vou colocar um espaçamento interno, tá? De 20 pixels. Então, eu estou adicionando um preenchimento de 20 pixels ao redor, tá bom? Do meu conteúdo da página. Salvei, rodei. Então, temos aqui 20 pixels. E eu vou colocar também uma cor de fundo, tá? Da nossa página, uma cinza clarinha. Vai ser jogo da velha, F5, F5, F5. Prontinho. Veja que ele está aplicando. Então, eu quero, gente, que os demais você vai fazendo aqui, tá? Eu vou retirar isso daqui. Se eu retiro e agora eu recarrego, vejo que tudo voltou ao normal. E eu vou utilizar, tá bom? Eu vou colocar ele aqui. Então, eu vou tirar, eu vou deixar aqui, né? Só para vocês, caso alguém se pede, né? Saber onde tá. Eu vou utilizar a segunda forma de aplicar estilo no elemento HTML. Então, eu vou chamar o quê? A minha tag style, tá bom? E agora eu posso colocar aqui. Salvei. Rodei, veja que ele foi aplicado, tá? Porque é muito mais simples eu ficar vindo aqui em um documento do que eu ficar vindo aqui e voltando, tá? Por isso eu vou aplicar aqui, mas utiliza, gente, essa forma, porque senão o seu documento vai ficar muito grande. E a gente já falou sobre isso na aula, que eu falei sobre Align CSS, Internal CSS e External CSS, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Agora eu quero estilizar, tá? Fazer uma estilização para os títulos, e eu vou fazer isso tanto para o H1 quanto para o H2. Então, eu posso utilizar o seletor de tag, tanto para o H1 quanto para o H2. E eu quero falar que a cor do texto vai ser 333, tá? Prontinho, aí está. Então, eu coloquei aí um tom de escuro cinza. Bem, bora lá, vamos continuar. Eu vou vir aqui e eu vou criar uma div, tá bom? E dentro dessa div eu vou criar um H2, que eu vou colocar um ponto de spray e frec direction. É o que a gente vai começar aprendendo, tá bom? Vou colocar aqui um parágrafo e eu vou falar que ele define o contain como flexível e a direção dos itens. Não se preocupa, a gente já vai ver, tá? A gente já vai trabalhar com eles. Dos itens. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui outra div, tá?
E eu vou criar outra div aqui dentro. Tá? Então, eu vou colocar aqui item 1. Item 2. E item 3. Bem, eu vou chamar aqui, gente, o nosso atributo class, tá bom? Eu ainda não tenho essa classe criada aqui, mas eu vou criar um seletor de classe que vai chamar section, tá? Eu vou criar eu vou colocar como atributo class, que eu vou criar também aqui para nós, tá bom? Uma classe, um seletor de class chamada container e outra seletor de class que vai chamar container1, tá bom? E aqui eu vou chamar também a nossa classe, a nosso atributo class, porque eu também vou criar uma classe chamada item, tá? E aí eu vou aplicar ele para cada item. Nada vai acontecer, gente, se eu salvar e rodar, porque eu não tenho nem esses seletores criados, tá bom? E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, tá? E cria ele. No seu caso, você vai vir aqui e vai criar ele aqui, tá? Da maneira que eu vou fazer aqui, gente, vocês só vão fazer aqui. É só isso, tá? Não muda nada. Então, bora lá. Eu vou criar agora o nosso seletor de class, tá? Chamado section. Então, como é que a gente cria uma classe? Ponto section, dá o nome para ele. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou definir, tá? Uma cor de fundo. Então, eu vou colocar aqui o background color. E eu vou dizer que é branco. Tá? Então, veja só, ele está aplicando a cor branco, tá? Então, nós temos essa div, que ele agrupa todos esses elementos aqui. E eu estou dizendo que a cor dele é branca, o fundo dele. E ele está aplicando. O que mais que eu vou fazer? Eu quero colocar uma borda arredondada, tá? Então, eu quero colocar eu quero fazer que tem um arredondo os cantos da seção, tá? Então, eu vou colocar aqui um de 8 pixels, tá? Então, estou criando aqui uma borda arredondada aqui na minha seção, tá? Então, criou aqui. O que mais eu vou fazer? Eu quero adicionar uma sombra suave ao redor da seção, tá? E tudo isso aqui a gente já aprendeu, gente. Então, isso aqui eu vou passar rapidinho, tá? Vou colocar 0, 2 pixels, 5 pixels. E se você não sabe isso, gente, então você não está acompanhando todas as nossas aulas. E é legal acompanhar as aulas, porque é muita coisa para ver, tá? E não tem como eu sair explicando, gente, sobre tudo em uma única aula, tá? Então, eu estou colocando o RGBA é a cor, né? Então, estou definindo a cor preta, e o alfa é a transparência. Eu vou colocar de 10%, tá? Então, 0,1. Bem, salvei. Veja que ele tem uma sombra aqui, tá bom? Bem, eu vou colocar também o que é um espaçamento, tá? Interno, então um pad de 20 pixels. Lembrando que ele faz isso para quê? Tanto para cima, quanto para baixo, quanto para os lados, tá? Então, o que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar uma margem, mas somente embaixo, tá? De 30 pixels. Lembrando que isso aqui eu estou adicionando um espaçamento externo, tá? Na parte inferior de 30 pixels. Vou também agora criar o nosso outra classe, tá? O seletor de classe que é o container. Então, ponto container. Tá? Aqui a gente vai ter a configuração geral, gente, para os nossos container. Então, eu vou vir aqui e eu vou criar uma borda, tá bom? Com a largura de 2 pixels. O tipo dele vai ser solid e a cor dele vai ser um cinza escuro, tá? Então, veja só que ele aplicou aqui a borda. O que eu vou fazer também? Eu vou colocar um pad, tá? Então, eu vou colocar um espaçamento interno de 10 pixels, tá? Em cima, embaixo e dos lados. Então, veja que foi feito. Eu vou colocar agora uma margem, tá bom? Eu vou adicionar uma margem superior e inferior de 15 pixels. E dos lados eu não quero colocar, então eu vou colocar 0 aqui, tá? Então, em cima e embaixo, 15 pixels. E dos lados, nada. Então, foi colocado. Vou vir aqui, vou utilizar o não, vou colocar esse aqui, tá?
O que eu estou fazendo? Eu vou definir a altura mínima do meu container. E eu vou dizer que vai ser de 100 pixels. Tá? Então, meu container, ele vai ter uma altura mínima de 100 pixels. Prontinho, tá? Agora, eu preciso criar o último seletor, que é o seletor de classe, que é o item. Depois a gente cria o container 1, tá? Então, ponto item. Vamos lá, vou colocar uma cor de fundo para cada item nosso, tá? Eu vou colocar aqui esse vermelho clarinho aqui, tá? Eu vou colocar aqui um pad, um espaçamento interno de 15 pixels. Eu vou centralizar o texto, tá? Então, text align center. Eu vou colocar uma margem externa de 5 pixels, tá? E eu vou colocar a cor do texto como branca. E também eu vou colocar o texto como negrito. Veja só, nada novo. Tudo isso a gente já viu, tá? Agora vamos começar a ver coisas novas. Então, eu vou criar aqui o nosso outro seletor de classe, tá? Que vai chamar container 1. Então, veja só, gente. O mesmo nome que o mesmo nome que eu criei, que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, tá? Porque ele tem que ter o mesmo nome. Então, eu estou criando aqui um seletor de classe e eu estou chamando essa classe aqui dentro do nosso atributo classe, tá? Lembra, eu posso chamar mais de uma classe, basta a gente só separar ele por espaço, tá? Bem, agora vamos aplicar. Que a primeira coisa que eu vou aplicar? O display. Esse a gente não conhece ainda, então vamos falar sobre ele. Tá? O display, gente, ele vai definir o container como flexível, tá? E nós temos dois valores possíveis, tá? O valor flex, tá? Que é o valor que é um container em bloco. E a gente já viu que é um container em bloco. Ele ocupa o que? Toda a largura disponível da página e o que? Ele pula uma linha. Então, ele ocupa o que? Toda a largura da página. Agora, tem o outro também, que é o align. Quem é o align? Aqui a gente utiliza o align flex. O align flex, gente, ele vai se comportar como fosse um container em align, que ele não ocupa o quê? Toda a largura da página. Então, veja só que ele não ocupou toda a largura da página, porque ele não é um elemento em bloco. Mas a gente quer utilizar o que é um elemento em bloco, então a gente utiliza o flex, porque ele vai fazer o quê? Ele vai ocupar todo o elemento da página, toda a largura da página, tá? Toda a largura da página. O elemento bloco, ele ocupa o quê? Todo o elemento da página. Lembrando, a div é um elemento em bloco, então ele ocupa o quê? Toda a largura da página e ele quebra uma linha, tá? O span, ele é um elemento align, então é o que ele não ocupa toda a largura da página e por isso ele também não quebra a linha, tá? Só revendo aí o que nós já aprendemos. Bem, vou utilizar também o flex direction, tá? Que a gente também não aprendeu ainda e que a gente vai aprender nesse momento que a gente agora está trabalhando sobre flexbox, tá? Então, o flex direction, gente, ele vai definir a direção do eixo principal, tá bom? E nós temos alguns valores possíveis. O valor padrão, gente, é o long, tá? Então, ele vai o quê? Ele vai do horizontal, então ele vai do quê? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, a gente já está aqui, tá? Porque já é o valor padrão dele. Mas a gente pode o quê? Reverter. Então, a gente pode querer que ele vai o quê? Da direita para a esquerda. Cada ele vir da esquerda para a direita, ele vai da direita para a esquerda. Vamos utilizar aqui o long reverse. Então, no lugar dele vir ó, da esquerda para a direita, ele vai vir o quê? Da direita para a esquerda. Veja só que vai mudar as coisas aqui. Ó, da direita agora para a esquerda. Então, vem 1, 2, 3. Da esquerda para a direita vai 1, 2, 3. Tá? Vamos voltar? Ó, veja só, tá? 1, 2, 3. Vindo do quê? Da direita para a esquerda. Agora eu vou voltar ele para quê? Para a esquerda para a direita. Agora vai vir o quê? 1, 2, 3. Ok, legal. Também tem um colo, tá? Que agora é o quê? A parte vertical. Agora não é mais linha, agora é vertical. E a vertical, ele vai o quê? Do topo para base, tá? Então vai ser o quê? 1, 2, 3.
Então, bora lá, vamos usar o colon. 1, 2, 3. Podemos fazer também o revés? Pode ser da base para o topo. Podemos fazer 1, 2, 3? Podemos. É só fazer o quê? O revés. Então, coloca só aqui o revés na frente. 1, 2, 3. Legal, né? Vamos chamar como padrão mesmo. Legal, tá? Bem, então a gente já aprendeu aqui tanto o display quanto o Flex Direction. Bem, bora para a segunda, tá? O que eu vou fazer? Para ganhar tempo, gente, ó, copia, cola, tá? Vamos mudar só isso aqui. Agora a gente vai falar sobre o justify, count. Tá? O que a gente vai estar falando agora? A gente vai estar falando, a gente vai estar alinhando, então vai alinhar os itens ao longo do eixo principal. Então, nós temos aí horizontal, que é por padrão. E vamos manter aqui o item 1, item 2, item 3, só que a gente vai agora criar o container 2. Então, agora, se eu salvar e rodar aqui, nós temos, tá? Aqui os elementos, só que agora a gente vai criar aqui o container 2. Bem, bora lá, vamos fazer isso. Então, eu vou voltar aqui e vou copiar, vou colar, mudo por 2, só para ganhar tempo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, gente. A gente já viu, tá? O que o display faz. Então, eu vou definir um container como flexível, tá? O display. E lembra que a gente tem dois valores, mas eu quero que ele seja em block. Então, eu vou colocar aqui flex, tá? Então, veja só, ele está ocupando aqui toda a largura da minha página, tá? E agora vamos trabalhar aqui com um novo carinha, uma nova propriedade, que é o justify count, tá? Bem, o que ele faz? Ele vai alinhar os itens, tá? No eixo principal. E ele tem alguns valores, tá? Possível. O valor padrão dele, gente, é o flex start, tá? Que ele agrupa no início. E ele tá aqui, agrupando aqui no início. Não vai mudar nada, porque já é o valor padrão dele. Temos também o flex end. E como o nome já diz, deixa eu beber água, senão não vai, né, rolar. Ai. Bem, como o nome já diz, né, flex end, então ele vai o quê? Agrupar agora no final. Salvei, rodei, agrupou no final. Também temos agora o center, tá bom? Como o nome também já diz, ele vai o quê? Ele vai agrupar no centro. Tá? Agora colocar no centro. Além desses três valores, nós temos mais três valores, tá? Nós temos o space between, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele coloca espaço igual entre os itens. Agora, cada item ele tem a mesma quantidade de espaço, tá? Também temos o Spencer around, tá? O que ele faz, Jéssica? Ele vai colocar espaço igual ao redor de cada item. Então, veja que ele colocou espaço igual ao redor de cada item. Temos mais um carinha, tá? Que é o Evelyn, tá? Esse aqui, ele coloca espaço igual entre e ao redor dos itens. Então, agora a gente vai ter tanto espaço igual entre e ao redor dos itens, tá? Então, entre e ao redor. Bem, vamos deixar aqui o... Eu vou deixar isso aqui. O que esse aqui faz? Ele coloca espaço igual entre os itens, tá? Então, aí mais um carinha que nós aprendemos. Bora lá, vamos continuar? Vamos agora copiar. Vamos criar aqui o terceiro, tá? Que agora a gente vai falar sobre quem? O align itens. O que esse carinha ele faz? Vamos colocar aqui. Ele alinha itens ao longo do eixo transversal. Então, ele vai vir com o quê? Vertical para o padrão.
Agora, a gente só muda aqui por 3, tá? Então, vou vir aqui, vou criar o nosso seletor de classe, que agora vai ser o container 3. E bora lá, vamos aprender mais um carinha. Bem, então, de novo, gente, ó, display, vou colocar o flex, tá? A gente já viu que aqui a gente está definindo o container como flexível. Eu quero colocar também uma altura, tá? Eu vou colocar uma altura de 150 pixels, tá? Então, eu estou definindo a altura do container para 150 pixels. Se eu só vai rodar aqui, tá? A gente vai ver que a gente agora tem uma altura aqui de 150 pixels. O que mais que eu vou fazer? Agora a gente vai trabalhar com o align itens, tá? O que esse carinha ele faz? O que essa propriedade CSS ele faz? Ele alinha os itens, tá? No eixo que transversal. E a gente tem alguns valores, tá? O padrão, gente, ele vai esticar para preencher a altura, tá? Que é esse carinha aqui, que é o padrão dele. Que ele já está aqui, ele já está. O que ele está fazendo? Ele está esticando, tá? Para preencher a altura. Bem, mas temos também outros carinha. Nós temos o que? O flex start, tá? Que ele vai o quê? Alinhar no topo, porque agora a gente está trabalhando com vertical, tá? Então, ele vai alinhar aqui no topo. Olha só, alinhou no topo. Eu posso também alinhar ele, porque é na base. Só eu colocar agora no fim. Na base, tá bom? Eu quero também alinhar ele no centro. Então, ele vou alinhar ele no centro. Tá? Pessoal, ele tá alinhado no centro. Porque lembra, gente, a gente não tá trabalhando mais agora com horizontal. Agora é vertical, tá? Aqui, ó, vertical. E a gente também tem o baseline, tá bom? Que alinha pelas linhas de base do texto, tá bom? Então, fica aqui em cima. Bem, bora utilizar o centro, né? Vamos deixar ele centralizado aqui. Vamos deixar ele aqui no meio. Prontinho, tá? Então, a gente já viu aí os valores que a gente pode estar utilizando e a gente já viu o que essa propriedade faz, tá? Então, ele alinha os itens no eixo transversal. Bem, bora continuar. Vamos pro próximo. Vou criar aqui, copiar, colar, tá bom? Agora a gente vai ser o quadro. E a gente vai trabalhar com flex, wrapper e align content, tá? O que a gente vai fazer? O que esse carinha ele vai fazer, tá? O que essa propriedade vai fazer? Ele vai controlar a quebra de linha e alinhamento, tá bom? De múltiplas linhas. Aqui vai ser o quadro. E aí, para deixar esse negócio um pouco maior, vou colocar aqui 4, 5, 6. Vou criar mais 2 para ficar 8, né? Ficar um número bonitinho aqui. 7, 8. Vou só vai rodar. Pronto. Agora vamos trabalhar com ele, tá? Agora a gente vai criar aqui o nosso seletor de classe, que vai ser o container 4. Vamos aqui. Para criar um seletor de classe, precisamos dar um ponto para criar uma classe, né? 4. E bora lá, tá? Vamos trabalhar aqui com os carinhos. Bem, a gente vai colocar um display flex, tá? A gente está fazendo o quê? Está definindo o container como flexível. É isso que nós estamos fazendo. E veja só, ele ficou o quê? Flexível. E veja só, vamos deixar assim um pouquinho, né? Para a gente poder enxergar todo mundo dentro do seu local. O que a gente vai fazer? Vai colocar o quê? Uma altura, tá? Então, a gente vai definir a altura do container como 200 pixels. Então, veja só, ele tem uma altura aqui de 200 pixels. Agora, nós vamos utilizar a propriedade flex wrap, tá? O que esse carinha ele vai fazer? Ele vai controlar a quebra de linha, tá? O padrão, gente, ele já vem sem quebra de linha, tá? Ele vem como no wrapper, tá? Sem quebra de linha. Mas eu vou colocar ele aqui como wrapper. Que ele vai o quê?
ele vai colocar quebra em múltiplas linhas, tá? Então, agora nós temos aqui a quebra de linha. Olha que legal. Agora a gente não tem mais aquele problema que a gente estava tendo. Olha, pessoal, agora ele está quebrando e ele está ocupando o espaço disponível que ele tem. Presta atenção, gente. Sem esse carinha, vou tirar ele daqui, ó, sem esse carinha. Ó, ele não quebra, ele tá lá, tá? Ele não tá responsivo, tá bom? Não tá responsivo isso aqui. Quer dizer, a tela fica menor, eu tenho que andar para lá. E olha só, ele não tá dentro da minha div. Quer dizer, os elementos estão flutuando, eles estão saindo para fora, tá bom? Ó, não tá legal. Então, eu preciso desse carinha aqui, do Flex, que ele vai controlar o quê? A quebra de linha. Agora, se eu falo para ele, olha, quebra em múltiplas linhas, o que ele faz para mim? Agora, sim. Se ele cabe, mantém do jeito que tá. Se ele não tá cabendo, ele vai o quê? Vai quebrando, ó. Legal? Agora sim, o negócio ficou legal. Só que existe mais outra, tá? Você pode quebrar as linhas em ordem inversa, tá, gente? Então, você pode colocar aqui reverso. Então, veja que agora ele tá quebrando a linha, mas de uma maneira reversa, tá? Bem, mas a gente não quer reverso, vamos deixar no modo normal. Vou deixar assim, pronto, legal, tá? Bem, ainda temos outra propriedade para chamar aqui, tá? Que é o align contour, tá? O align contour, gente, ele vai alinhar, tá? Ele alinha linhas no eixo travessal, tá? Então, o que ele vai fazer? Por padrão, tá? Ele utiliza o stretch, que a gente já viu, tá? Que ele vai o quê? As linhas, elas esticam para preencher o quê? O espaço, tá? Preencher, tá? O espaço. Vamos ver? Se eu tenho aqui, ele vai preencher aqui o espaço. Posso colocar o quê? Tá? O flex start, tá? O flex start, ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar, agrupar ele no quê? No nosso topo. Então, agora eu vejo que ele tá no topo. Tem a quebra de linha, mas ele tá no topo. Vou deixar assim, pronto, que a gente consegue ver. A mesma coisa gente, que a gente viu lá em cima, tá? Posso colocar ele agora para baixo, alinhar aqui embaixo, porque a gente tá trabalhando com vertical, tá? E aqui a gente, bem, não preciso passar por todos, né, gente, que a gente já viu. Vou colocar aqui o center. Eu espero que vocês tenham, gente, anotado os valores, né, que cada um pode ter, tá? Por isso que eu passei por cada um, porque é importante a gente conhecer eles, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui Spencer Round, tá? E a gente viu também o que o Spencer Round ele faz. Ele coloca espaço igual ao redor de cada linha, tá bom? Então, agora tem espaço igual em cada linha, tá bom? Bem, bora lá, que ainda falta coisa pra gente aprender. Vamos continuar, agora vamos pro 5, tá? Vou copiar esse aqui que tá menorzinho. Aqui. Vou colar aqui, vou colocar 5 agora. Agora a gente vai trabalhar com gap, tá? Então a gente vai definir o quê? Define espaçamento entre itens, tá? E agora vai ser o 5 aqui. Vou criar só um item aqui, vou colocar o item 4 aqui. Só vai rodar. Prontinho, bora lá. Vou criar aqui o nosso editor de class, que vai ser agora o 5. E bora lá, tá? O que eu vou fazer? A gente vai colocar o display flex, tá? Então, eu estou definindo o container como flexível. E a propriedade que a gente quer utilizar é o gap, tá? E essa propriedade ele faz o quê? Ele vai definir o espaçamento entre os itens, tá?
Pode ser, gente, um valor único, tá? Para os ambos eixos. Então, a gente pode ter também os dois valores, tá? O ROM, tá? O ROM gap e colo gap. Mas poderia ser um único valor. Eu poderia colocar aqui, ó, 20 fixo. Tá? Ó, peraí, vou tirar isso aqui, tá? Senão vocês acham que é isso que tá colocando ele aqui. O display facts, gente, ó. Display facts, ele faz com que ele ocupe toda a linha disponível da tela, tá? Toda a largura disponível da tela. O gap, tá? O gap, eu tô definindo o espaçamento entre os itens. Eu vou colocar de 20 pixels, tá? Tanto na linha quanto na coluna. Ou eu posso colocar na linha 20 pixels e na coluna 10 pixels, tá? Vai ter muita diferença. Mas tá aí, tá? Só pra vocês verem que a gente pode estar utilizando, tá? Essas duas maneiras. Então, a gente pode colocar dois valores aqui ou colocar um único valor, tá? Para os ambos eixos, tá? Então, a gente pode ter tanto para o long gap quanto para o color gap. Bem, bora lá. Isso aqui é bem simples, né? Acho que é o mais simples de se entender. Vamos para o próximo. Agora vamos para o sexto. Então, a gente vai falar sobre as propriedades dos itens, tá? E a gente tem algumas propriedades. A gente tem o flex grown, nós temos o flex shrink e o flex basics. E aí, gente, eu peço para vocês prestar um pouco mais atenção nisso aqui, tá? Para a gente poder entender aqui como é que ele vai funcionar, tá? Ele controla como os itens crescem, encolhem e seu tamanho base, tá? É isso que ele faz. O que eu vou fazer? Nós vamos ter o contain 6 aqui. A gente vai ter o item normal para. Vamos lá. Eu quero manter os itens aqui também da maneira que tá? Só que eu vou criar também outro item 6, tá? Para cada um. Opa. Copiar, colar, colar e colar, tá? E aí no item, vamos tirar um item aqui só para a gente ficar mais fácil de mexer aqui. Pronto, 1, 2, 3. Pronto, e no segundo item, eu vou criar outro item 6, chamado destaque. Tá? Então, o item 2, a gente vai aplicar 3 seletores de classe, tá? 3 classes. A gente já está aplicando o de item, a gente vai criar o item 6 e depois também vou aplicar também o item 6 destaque, tá? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Primeiro, bora criar o nosso seletor de content, tá bom? Então, bora lá. Vou criar aqui, vai ser o 6 agora. Normal, gente, aqui eu só vou definir o conteúdo como flexível, só isso que eu vou fazer, tá? Display flex. Pronto, criei. Agora eu vou criar aqui o nosso seletor de classe, o item 6, tá? Que eu vou aplicar para eles três, tá? O que eu quero aplicar? O flex, esse carinha aqui, o grow, tá? O flex grow, gente, ele tem a capacidade de crescer para ocupar o espaço extra, tá? O valor padrão dele é 0, não cresce, tá? Então, eu vou colocar 1, eu quero que ele cresça, tá? Então, item barra 6, né? Então, não tem como ele aplicar, porque eu coloquei aqui errado. Item traço 6. Pronto. Então, ele cresceu, tá? Então, vamos lá. O FlexGrow, ele vai ter a capacidade de crescer para ocupar o espaço extra, tá? Então, ele tá o quê? Eu quero que ele ocupe o espaço que ele tiver disponível. Então, eu quero que os meus 3 itens, eu faça isso. Ele ocupa o espaço disponível. É só, ele cresce e ele ocupa conforme o espaço que ele tem disponível. Bem, o que mais que eu vou fazer, tá? Presta só atenção. Nós temos outro carinha chamado FlexShield.
esse carinha aqui. O que esse carinha ele faz, tá? Ele tem a capacidade de encolher se necessário, tá? O valor padrão dele é 1, então ele pode encolher. Então eu quero que ele tenha a capacidade de encolher, tá? Então eu vou salvar aqui. Veja, ele tanto cresce como ele pode encolher, tá? Bem, bora lá. Temos também o último carinha, que é o esse carinha aqui. O que esse carinha aqui ele faz, Jéssica? Ele tem um tamanho inicial, você pode colocar um tamanho inicial, tá? Antes de distribuir espaço, tá? O valor padrão dele é alto, tá? Então, ele vem alto, vírgula, zero, ou o valor específico, tá? Então, você pode colocar alto, zero ou um valor específico. Então, eu posso dizer que vai ser de 100 pixels, tá? O que eu tô falando? Ó, seu tamanho inicial, tá? Eu tô distribuindo que o seu valor inicial vai ser de 100 pixels. É isso que eu tô falando para ele, tá? Então, o valor inicial dele é de 100 pixels, mas ele pode crescer como ele pode encolher, tá? É isso que eu tô falando. Eu vou agora colocar aqui, ó. Deixa eu pegar lá o que eu escrevi, né? É o item 6. Vamos lá, vou diminuir isso aqui um pouquinho. É o item 6, destaque. Copiar aqui. Tem que colocar o ponto, você criar a sua classe, leitor de classe, tá? E bora lá. O que eu vou fazer? Sabe, tudo esses três aqui que eu fiz, tem uma maneira simplificada de fazer, tá? Então, tem um atalho, tanto para o FlexBrom, o Flex Chiric, o Bezier, tá? Que é o quê? Só utilizar a palavra flex, tá? Então, eu posso... lembrando, gente, que é por ordem, tá? Então, é essa ordem que eu expliquei aqui para vocês. Então, eu posso colocar aqui, ó, o valor 2, o valor 1 e 100 pixels, tá? O que isso aqui significa? Que ele tem a capacidade de crescer para ocupar o espaço extra, tá? Então, eu estou dando quanto maior o número, ele tem a maior prioridade, tá? Então, o meu item 2, ele tem a maior prioridade para poder o quê? Crescer. Então, ele vai ter a capacidade de crescer para ocupar espaço extra. Então, ele pode crescer mais do que os outros. Eu também estou dizendo que ele tem a capacidade de encolher se necessário. Então, eu coloquei aqui o valor 1. Então, ele pode encolher, tá? E eu já estou definindo o tamanho inicial antes de distribuir o espaço de quê? De 100 pixels, tá? Então, agora, se eu salvo e eu rodo, tá? Eu vejo que esse elemento aqui, esse meu item 2, ele o quê? Ele teve uma capacidade que de crescer e ocupar espaço extra mais do que esses dois. Por quê? Porque eu dei a prioridade mais para ele. Então, ele tem a prioridade 2. Então, ele tem uma maior prioridade. Então, ele cresce um pouco mais do que os demais, tá bom? Então, veja aí. Mas ele também pode colher, tá? Então, espero que vocês tenham entendido como é que ele funciona. Bora lá, vamos continuar. Então, pedi aqui o mouse, opa, voltou. Então, agora, gente, o último vai ser o 7. E a gente vai trabalhar agora com alarme, certo? E ordem. O que ele vai fazer? Ele vai alinhar o item individualmente e controla a ordem de exibição. Aqui a gente vai ter 7. Vou tirar isso daqui, tirar isso daqui, tirar isso daqui. E aqui eu vou colocar o item 7, destaque.
Quando o salvou, rodou, temos aqui, bora lá, tá? Primeiro a gente tem que criar o nosso container set. Então, bem simples, tá? Bora lá. Eu vou dizer que ele vai ter o quê? Um display flex, tá? Então, eu tô definindo o container como flexível. Eu vou colocar uma altura, tá? Do meu container. Então, uma altura do meu container vai ser de 120 pixels. Eu vou colocar aqui o align item, que a gente já viu. Então, eu vou alinhar todos os itens, tá? E eu quero que, e lembrando que ele tá no quê? No eixo travessal. Então, eu vou colocar aqui o flex start. Então, ele começa aqui, de cima, tá bom? Bem, agora eu vou colocar aqui o nosso item 7 destaque, né? Que é a nossa classe que eu vou criar aqui. Então, ponto, item destaque, nosso seletor de classe. E a gente vai utilizar o quê? O align safe, tá? Esse carinha, gente, essa propriedade, ele alinha o item, tá? Individualmente no eixo o quê? Travessal. Então, de novo, a gente vai estar trabalhando o quê? Com a parte travessal. E ele vai subscrever quem? Ele vai subscrever esse carinha aqui, tá? Então, ele vai subscrever o align itens do nosso container. Então, ele subscreve, tá? Então, o que esse carinha faz? Ele alinha item individualmente no eixo travessal, bom? E a gente tem alguns valores. A gente tem o valor alto, que já é o que está o padrão aí, tá? A gente tem o flex part. Deixa eu só ver se está aplicado aqui, tá? Isso. Agora, bora lá que agora começar. Agora eu vou colocar o end, que é no final. E veja só, ele já mudou. Lembra, gente, isso aqui está sendo aplicado a um único elemento, tá? O item 2 aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ele muda aqui, tá? Center, vou colocar center. Aqui, ó. Ele pode vir aqui pro final. Eu posso colocar ele aqui no... Ó, bora lá, gente. Começar de novo, tá? Caso alguém tenha se perdido. Se eu colocar Start, ele vai ficar aqui em cima, tá? Se eu colocar Center, ele vai vir aqui pro centro, pro meio. Lembrando que isso aqui, ele tá trabalhando com travessal. Aqui vem pro centro. Se eu coloco Flex End, ele vai aqui pro final, tá? Legal, tá? O alto é o que ele já vem. Alto. Então, ele fica aqui certinho com os demais, tá? Também tem o que? O baseline, que a gente já viu. E também vem o trend. Que ele ocupa todo, ele é o preenchimento aqui, tá? Ele faz todo o preenchimento. Bem, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o Fraxent, vou deixar no final, só para a gente ter aqui uma visão. Legal, né? Bem, o que a gente pode também trabalhar? Com a propriedade ordem. Esse carinha aqui, gente, vai controlar a ordem de exibição dos itens, tá? O valor padrão dele é 0. Tá? O valor padrão dele é 0. Então, veja só que isso aqui não vai mudar, tá? Agora, presta atenção. Itens com ordem menor aparecem primeiro, tá? Então, se eu chegar aqui e eu falar que eu quero que esse meu elemento aqui, ele apareça primeiro, basta colocar aqui menos 1. Ó, a versão, ele veio para cá. E vou ter que colocar aqui uma cor para a gente poder ver, ó. Background color. Vou colocar... Vou colocar esse roxinho aqui. Veja só, ele tá aqui, ó. Vou colocar aqui 0, ó, pro padrão é 0. Ele vai voltar para cá. Agora eu quero, tá? Que ele apareça primeiro. Eu quero tirar ele daqui, tá? Eu quero tirar ele daqui. Eu quero que ele venha para cá. Eu quero que ele apareça primeiro. Menos 1. Ele apareceu para cá. Bom, então os outros carinhos, eu tirei o item 1 daqui e falei, ó, agora quem tem a maior prioridade aqui, quem vai aparecer primeiro,
é esse meu elemento. Então, veja só, com o Flexbox, gente, ele é muito útil, tá? Então, a gente viu que realmente ele é responsivo, tá? Ele tem um alinhamento e ele tem a parte de ordenação e ele vai fazer o quê? Ele vai facilitar pra gente, tá? Ele vai simplificar a criação de layouts complexos, tá? Então, depois da gente ter visto a aula passada, né, os elementos flutuantes, e ver essa aula, a gente vê que realmente o Flexbox ele é muito mais poderoso do que elementos flutuantes que a gente aprendeu. E a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais, como eu posso falar, de uma maneira que a gente consiga dar uma manutenção e consiga entender de uma maneira mais simples. Né? Então, eu sei que foi uma aula muito longa, né, porque a gente tem muitas propriedades para aprender quando a gente fala sobre Flexbox, mas a gente vê o quão útil ele é e quanto a gente pode estar trabalhando com ele. E a gente viu que ele é responsível, a gente viu como poder trabalhar com ele, né? Como poder criar, tá bom? Os nossos containers e colocar os nossos elementos da maneira que a gente quer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada, tá? Por ficar até agora. E tchau, tchau. Até mais.